vou começar por olhar aqui ao António Tanda. Há aqui uma situação de águas turvas em Cabo Delgado, no terrorismo em Cabo Delgado. Se olharmos para aquilo que está a ser vinculado a nível da comunicação social, até chegamos a abordar aqui no programa semana passada com relação ao posicionamento do governador de Cabo Delgado, ao dizer que os massacres que de tanto se fala em Cabo Delgado, que envolvem cerca de 50 pessoas, teriam acontecido em abril. Há aqui um balde de água fria, em outras palavras, quando aparece ainda em órgãos de informação que há como é que eu posso dizer, há sobreviventes de massacres a aparecerem agoniados, quer dizer, numa agonia. António Tami, como é que se olha para esta situação de Cabo Delgado, este massacre que de tanto se fala e a posição do governo em ter negado que teria havido massacres e hoje em dia estão a aparecer as informações à rebalta? Eu penso para este caso, eu normalmente gosto mesmo de trabalhar com as informações que nos são feitas chegar através das entidades, né? Nesse caso do governo. Se o governador em algum momento marca uma posição na qual ele distancia-se sobre esses factos, sobre o conhecimento, sobre o domínio deste assunto, nós em algum momento também vamos tentando buscar mais informações através dessas entidades legais, porque existe muita desinformação relativamente a este assunto de Cabo Delgado. Eu ainda a semana passada vi uma pessoa que está comigo num grupo do WhatsApp e colocou lá umas figuras de pessoas esquartejadas, etc, umas imagens, desculpa, de pessoas esquartejadas e alegava que aquilo tinha sido um assunto mesmo fresco daquele mesmo dia. Uma das coisas que nós pedimos é a pessoa que talvez pudesse apresentar provas de onde é que foi o local, etc, e que nos desse mais componentes para que a gente também pudesse, em algum momento, chegar também a essas evidências na qual a pessoa também trazia-nos ali, no entanto, que aquele assunto tinha sido mesmo específico daquele dia, porque normalmente o que a gente vai fazendo é tentar perceber mesmo daquilo que dizem os órgãos de formação, o próprio governo, porque realmente existe isto. Então, enquanto o governo aparecer e nos disser que está a acontecer isto no teatro das operações, eu penso que é por ali onde nós também vamos ficando com essas informações. Ainda não apareceu de forma oficial a esclarecer. Da forma como colocou. Eu prefiro mil vezes também apoiar-me também neste governo, que é uma entidade legal, então eu prefiro também ficar então, nesse discurso dos nossos órgãos legais. O discurso do governador? Não apoio, mas eu, quer dizer, busco o meu suporte também nessa declaração. Então, enquanto vamos buscando mais elementos, vão aparecendo mais elementos, esse diz, aquele disse, aquele outro não disse, etc. Depois, no final do dia, nós poderemos trabalhar sobre tudo isto. Nós já começamos a discutir este ponto semana passada. Hoje há mais dados, há mais subsídios, há relatos de que os massacres teriam acontecido no dia 6, de 6 a 8 de novembro, e há testemunhos a colocarem, portanto, a esclarecerem essas execuções. Bem, nós discutimos isso na semana passada e eu até questionei a colocação do próprio governador, que sentia-se ali um pouco como posso dizer, ele não estava à vontade, ele não estava seguro naquilo que ele transmitia para a sociedade. Me pareceu que ele foi mandado para dizer alguma coisa, vai se posicionar assim, vai defender isso. E aquilo não saía do fundo dele, porque quando olhas para alguém, quando diz ou fala com firmeza, tu consegues perceber. Eu até preferia aquela linha que diz que quem deveria aparecer ali deveria ser o comandante-geral da polícia ou o próprio ministro do interior a esclarecer se houve ou não houve massacre, porque são pessoas que comandam operações no terreno. E em contrapartida, temos notícias que são verídicas, em que a rádio uma das rádios foi assaltada. Os locutores daquela rádio estavam refugiados, apenas 2 já estavam comunicáveis. E esses 2, um deles disse que o pai foi decapitado. Ou seja, é aí onde começamos a observar a teoria de que houve pessoas decapitadas. Porque o pai do jornalista foi decapitado. E o mais agravante é que a partir do exterior, o secretário-geral das Nações Unidas emite um comunicado
sentido as condolências às famílias enlutadas. Ou seja, me parece que a comunidade internacional tem mais acesso à informação nacional do que os órgãos de comunicação nacionais. Então, há aqui, na minha opinião, talvez olhando para o passado, que o governo não conseguiu transmitir aquilo que estava acontecendo no terreno, muitas das vezes desmentiu e depois voltou a recuar e dizer que era verdade. Então, é por isso que muito de nós não conseguimos dar credibilidade àquilo que o governador passou. Mas já é prática aqui no país, muitas das vezes o nosso governo não consegue a tempo e hora esclarecer a sociedade. É aquilo que nós já convivemos sempre, segredo do Estado, segredo do Estado. Tivemos dívidas ocultas, não dizemos porque era segredo do Estado, este fez isso, não podemos dizer porque é segredo do Estado. Então, muitas das vezes o governo socorre nessas manobras dilatórias e que infelizmente hoje com a tecnologia avançada, não é? Temos acesso à informação a tempo e hora, porque as pessoas têm smartphones lá no terreno, conseguem puxar as imagens, a informação e fazer conhecer a sociedade. Então, é mau, porque deixa precedentes. Eu acho que o governo tem que se adaptar à real conjuntura atual. Exato. E tentar transmitir a tempo e hora para evitar especulações. Porque enquanto o governo tenta desmentir e não tenta acontecer alguma coisa, o problema é esse. É o que aconteceu com o ministro, eu acho que é o ministro Saddam Hussein, que dizia ali, não, os americanos ainda não entraram, de repente, ali ao vivo, a parede lá está a ser bombardeada, está a cair e tal. É o que está a acontecer com o nosso governo. Há relatos e confirmações de que dos dias 6 a 8 de novembro houve decapitações de pelo menos 50 pessoas e confirma-se aqui a existência deste campo de futebol que é usado como campo de extermínio. O que é que isto revela? Revela que o governo perdeu o controle do distrito de Medumbe, sobretudo. O que falta é declarar a incapacidade. Significa que o governo não tem os seus representantes no terreno, tais como chefes das localidades, chefes de quarteirão, chefe do posto administrativo. Aliás, as próprias forças de defesa e segurança não conseguem chegar a esse sítio. E isso significa que Medumbe é um território libertado das mãos do nosso Estado e está sob o total controle daquelas pessoas que andam a reprimir o nosso povo. É um pouco complicado o que está-se a fazer. Eu tomei conhecimento de que casas onde nasceram destacados antigos combatentes em Medumbe foram destruídas. Apanhei familiares a chorarem. Não quero adiantar aqui nomes. Há deputados da Assembleia da República, há comandantes das Forças de Defesa e Segurança, cujos seus familiares ficaram desaparecidos por mais de 21 dias. Só um e outro que apareceu ontem, antes de ontem. E neste momento, até alguns estão a pedir emprestado de dinheiro para ver se mandam dinheiro para as pessoas poderem sair da zona. Isto é, abandonar a Vila de Moeda, para ver se podem estar pelo menos em Montepuez, Chure, ou aqueles que têm familiares na beira, passarem para a beira, porque a situação está descontrolada lá no terreno. Portanto, lamento que o governador tenha entrado mal e deixou-se sujar, mas é o normal de quem se lida com o governo deste tipo de pessoas, porque efetivamente, não fazendo parte das atribuições do governador da província, falar da situação das Forças de Defesa e Segurança, segundo a lei de descentralização. Eu não percebo por que ele foi se meter lá. Porque essa área é uma área própria que tem pessoas próprias que falam dos assuntos. Então ele quis se meter lá, agora está aprovado que as pessoas foram assassinadas, então o governador serve a quem? Serve para mentir. Que valor é que tem um governador mentiroso? Que valor é que tem um governante mafioso? Quer dizer, inspirou-se em quê? Se nós formos buscar a linguagem eclesiástica, só pode ser discípulo do diabo. É que interessa colocar um candidato discípulo do diabo para governar pessoas. E o que é que recai sobre o governo neste momento?
irresponsabilidade. É um governo que não tem responsabilidade. O secretário-geral das Nações Unidas já se pronunciou. Não vimos nem o presidente da República desmentir, nem agradecer. Não vimos nem a ministra dos Negócios Estrangeiros a dizer algo sobre o assunto. O presidente do Zimbábue se pronunciou. O presidente da Tanzânia se pronunciou. E até dizer que estavam dispostos para não permitirem que mais gente perca a vida. Então, quando o governo fica no silêncio, a impressão que fica é que o governo ganha qualquer coisa com as mortes que estão a se registrar no país. Então,